Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 28 de novembro. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai de amor, agradecendo pela oportunidade da vida, desta existência, agradecendo pelo dia de hoje, mais esta oportunidade tão linda que temos de nos tornarmos pessoas melhores, de nos desenvolvermos, de vivermos, vermos os nossos entes queridos, desenvolvermos nossas tarefas, nos conhecermos. Agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, por tantos ensinamentos que nos traz diariamente, através do seu Evangelho, através das pequenas coisas que nos acontecem, que são também oportunidades únicas e benditas para o nosso desenvolvimento. Agradecer ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos amigos e protetores, que tanto fazem por nós, nos inspirando boas ideias, bons pensamentos, nos protegendo. Que nós tenhamos no dia de hoje força de vontade para permanecermos no bem com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, contigo, Pai, contigo, Mestre, e com toda a espiritualidade amiga. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Vamos ao Evangelho, vamos a uma passagem do Evangelho, vamos lá. Vamos ver o que sai para nós hoje. Aqui, vamos voltar no item anterior. Então saiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item 14, que está em Instrução dos Espíritos, e diz assim: caridade para com os criminosos, e é de Elisabeth de França, em Havre, 1862. Vamos ler um trechinho que diz assim: a verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, deve existir uma completa fraternidade. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para os quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam, do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra a sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para aos quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. E é por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Mais um parágrafo. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. Muito bem, vamos parar por aqui,
Quem quiser continuar a fazer a leitura completa do item, então, item 14 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, esse espírito amigo, Elisabeth de France, vem nos trazer sobre o tema caridade para com os criminosos. Quando nós lemos assim, parece fácil, né? Ah, não, tá, eu entendo os irmãos que estão no crime, né, que estão nos presídios ou estão soltos. Mas e quando esse crime chega perto dos nossos lares, da nossa existência? Quando esse crime às vezes leva alguém que conhecemos, alguém que amamos, fica bem mais difícil, não é mesmo? Bem mais difícil de perdoar, de se colocar nessa situação. É claro que o Evangelho é um chamado de espíritos superiores. E eles sabem, Deus sabe, Jesus, nosso Mestre, sabe do nosso tamanho, da nossa pequenez, vamos dizer assim. São chamados. Mas se são chamados é porque nós temos condições de começar a trilhar estes caminhos, né? Então, hoje, não analisando esse âmbito de quando estamos muito próximos do criminoso, que realmente se torna bem mais difícil esse perdão, essa indulgência, como fala aqui, vamos falar dessa análise do dia a dia mesmo, que nós podemos começar a exercitar para com os nossos irmãos. E não se trata de não ter senso crítico, senso de julgamento, discernimento do que é certo, o que é errado. Não é isso. Nós temos as leis de Deus, que nós falamos aqui diariamente, e nós temos também as leis humanas, que mesmo que falhas, né, existem, servem para regular o nosso bem-estar social. E até nelas, sendo bons cristãos, nós precisamos ter o seguinte olhar, nós podemos ter, é um convite, né? Podemos ter o seguinte olhar: julgar os atos, não o ser. O ser roubou, o indivíduo roubou, ele precisa pagar, porque roubar é errado. Ele precisa pagar com a pena adequada. O indivíduo, a criatura, matou, tirou a vida de outro, ele precisa pagar com a pena adequada. O ato deve ser julgado e deve ser pago segundo as leis humanas, porque Deus sabe melhor que nós e é essa justiça verdadeira, nós temos certeza que vai acontecer. A nossa, nós julgamos assim também, dentro das nossas limitações. Mas julgar o ser, não. Porque nós não temos condições. E para julgá-lo nós vamos ter que colocar ódio, nós vamos ter que colocar muitos sentimentos ali que não vão agregar nem para nós, nem para o refazimento do irmão. Então é isso, aí entra a indulgência também, né? A boa vontade nossa, de fazermos uma análise séria, do não julgamento no sentido de sentimento realmente. Então é disso que se trata aqui. Vamos então a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu não sei se não parou de gravar, mas eu vou continuar aqui. Vamos lá, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Lei de Adoração, capítulo 2. Vamos ir pulando porque já saiu umas quantas para nós aqui. Então vamos para 653A. A adoração exterior é útil? Falando da lei de adoração, né? Da nossa adoração para com seres superiores. E Kardec pergunta, nesta 653A, se a adoração exterior, os atos exteriores são úteis.
E os espíritos respondem: sim, se não for uma adoração falsa, uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo. Entretanto, aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, mas cuja conduta desmente a piedade que aparentam possuir, dão um mau exemplo. Esses fazem mais mal do que imaginam. Então, podemos fazer adorações exteriores, né? O que sentimos, o que a nossa religião pede, desde que nós não sejamos falsos ali adorando diante dos outros e sendo más pessoas na vida real, né? Nós sabemos disso, muitas vezes fazemos essas coisas, somos algo no templo, na igreja, no centro espírita e somos outra totalmente diferente em casa, né? Então a adoração ela é útil? Sim, se for para dar um bom exemplo, né? Porque para nós são importantes estes atos de adoração, né? Então, se não for, se for verdadeiro, tá tudo bem. Então, os espíritos dizem que é útil se for verdadeiro. Então, vamos encerrar. Quem quiser pegar sua água para fluidificar sua garrafinha, vamos fechar os olhos e mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por termos estado juntos, pela vida, por este dia que se inicia, que nós possamos terminá-lo nos sentindo com o dever cumprido, com a sensação que estamos indo dormir melhores do que acordamos. Para isso pedimos o amparo, o apoio, a companhia da espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus esteja sempre a nos acompanhar. Gratidão, Deus nosso Pai de amor, permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.